Mas a tipologia, ela vai qualificar uma coisa chamada gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são diversos. Romance, crônica, conto, notícia, artigo de opinião, tudo bem? Como que a gente vai perceber essa estrutura? Através da tipologia. Temos tipos narrativos, tipos injuntivos, tipos dissertativos nós temos argumentativos e expositivos. Expositivos. Esse tipo dissertativo, ele pode ser argumentativo ou expositivo. Argumentativo é quando depende da opinião do autor. Expositivo, eu vou expor os fatos reais cotidianos. Exemplo, notícia. Isso, notícia. Tudo bem? Prescritivo, ele vai prescrever. São aqueles textos que perdem a validade com o tempo. Descritivos são aqueles textos que vão descrever algo. Então, por exemplo, quando eu vou pensar numa estrutura textual, eu vou escrever um texto. Aquele texto vai estar carregado de informações. Qual tipo de informações tem lá naquele texto? Eu vou qualificar aqui, ó. É um texto que eu vou narrar uma história? É um texto que eu vou dissertar argumentando? É um texto que eu vou dissertar expondo fatos reais cotidianos? É um texto que ele vai prescrever, exemplo, normas e leis? Por que as normas e leis elas vão prescrever com o tempo? Porque elas vão entrar em desuso a partir do momento que a sociedade passa por um processo de evolução. Um exemplo claro, pandemia. Leis que foram aprovadas para facilitar ou para promover o distanciamento social. Essas leis elas valem no dia de hoje? Não. Então elas prescreveram, são textos prescritivos. Descritivo. Vou descrever algo. Aqui injuntivo é orientação, tá? Então é importante, na hora de você for fazer lá a sua redação, e isso aí dentro do projeto, redação, é você se encaixar na hora de escrever o seu texto. Tudo bem? Por quê? Eu vou escrever um romance numa redação, seu texto pode até ser bom, o romance pode até ser top, mas não vale, porque não está estruturado. Então a ideia é estruturar. Tudo bem? Exemplos de textos narrativos: romance, crônica, fábulas. O que é um romance? O romance é um gênero textual. Quais são os elementos que compõem um romance? Personagens, ambientação, o ambiente onde a trama se desenvolve, temporalidade, o tempo que aquela trama se desenvolveu. Tudo bem? Proximidade com a realidade, ou seja, o romance ele não tem aquela proximidade 100% com a realidade. Não é 100% verdade, mas também não é 100% ficção. É uma divisão. É um pouco de realidade e um pouco de ficção. Tudo bem? Diferente de um texto dissertativo argumentativo que precisa da opinião do autor, eu posso encaixar um romance aqui? Como que eu vou fazer isso? Porque a estrutura é diferente. Aqui a estrutura é narrativa, é narrar histórias. Conto. Um conto ele é parecido com um romance, só que ele não tem proximidade com a realidade. Então você pode criar um mundo de fantasias. Beleza? Narrativa, eu tenho a função de narrar. Certo? Vou narrar uma história. Injuntivo. Injuntivo eu vou orientar, dê exemplos. Receitas, passos a Bula, exemplo muito bom. Manual. Beleza? Eu vou escrever uma redação. Eu posso lá escrever assim, esse medicamento, um dipirona, ele serve para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, porque um texto injuntivo, eu estou orientando. Eu posso escrever uma receita de bolo? Uma receita de bolo, ela é injuntiva, porque é orientação, eu estou orientando. Pega 3 xícaras de chá de não sei o que, farinha, isso é injuntivo. Texto
que vai orientar. É diferente, tá? Dissertativo, ele tem uma ramificação, ele pode ser argumentativo, quando depende da opinião do autor, ou ele pode ser meramente expositivo. Um exemplo, notícia. Exemplo de texto argumentativo, artigo de opinião. Eu vou estruturar o meu texto baseado na minha opinião. Esse texto ele tem que ter compromisso com a realidade? Sim. Ele tem que ter compromisso com os fatos? Sim. Como que eu tenho que estruturar esse texto? Eu vou colocar a minha opinião, não obstante a isso, eu vou fundamentar. Renato, de onde você tirou essa opinião? Quem foi que falou isso aí para você? Tem algum dado, alguma pesquisa que vá dizer que isso é real? Esse é o nosso objeto de estudo. Textos dissertativos argumentativos. Por quê? Se eu for fazer uma prova de concurso público, se eu for fazer uma redação do Enem, se eu for fazer uma questão discursiva, a minha estrutura textual é essa. Se eu for fazer um TCC, uma tese de conclusão de curso, a minha estrutura textual é essa. Eu vou poder fazer uma dissertação expositiva? Não. Eu vou poder fazer um texto descritivo? Numa redação, num artigo de opinião, numa tese de conclusão de curso. Eu vou poder fazer um texto descritivo? Vou poder fazer um texto descritivo? Narrativo? Vou poder fazer um romance? Não. Texto dissertativo argumentativo. É estruturado, isso é importante. Beleza? Então essa é a questão estrutural. O texto que vocês precisam conhecer, isso é importante, fundamental. Essa questão de estrutura, tipologia textual, que vai qualificar a estrutura dos gêneros textuais. Tudo bem? Gêneros textuais diversos, vários. Exemplo, notícia é um gênero textual? Sim. Conto é um gênero textual? Sim. Fábula é um gênero textual? Sim. Carta é um gênero textual? Sim. Artigo de opinião é um gênero textual? Sim. Abaixo-assinado é um gênero textual? Onde ele se encaixa aqui nessa estrutura? Porque a estrutura vai determinar como que tem que ser produzido. Tá bom? Um abaixo-assinado. Qual a estrutura textual de um abaixo-assinado? Descritiva. Descritiva o quê? Prescritiva. Prescritiva por quê? Porque a partir do momento que assinar, ele para de... Quando ele for feito, quando acabar o abaixo-assinado, não vai valer mais a pena. Não vai valer mais a pena? Não tem mais significado. Não tem mais significado? Porque coisa do texto já tem. Você vai colocar o quê no seu abaixo-assinado? Só assinatura? Ele não precisa de um texto convincente? Você não precisa convencer alguém? Esse alguém não é uma autoridade pública? Porque o abaixo-assinado é destinado à autoridade pública. Você vai levar uma demanda e você vai especificar no texto o porquê que você precisa daquela demanda. Hã? Por quê? Muito mais logística. Não confunda. Tudo bem? E aí você vai trazer elementos para fundamentar o seu texto. Porque quem está lendo, você não está fazendo uma sustentação oral, você não está falando a sua demanda, você está no papel, você está escrevendo no papel, e aquela pessoa precisa ler e se convencer de que, realmente está certo, está escrito aqui. Ele trouxe argumento suficiente para mim entender que esse abaixo-assinado, porque abaixo-assinado não é só um caderno com assinaturas, tá? O abaixo-assinado, segundo a estrutura textual, ele vem carregado de um texto dissertativo ou argumentativo, onde o autor do abaixo-assinado ele vai propor alguma coisa e ele vai fundamentar o porquê aquela propositura. Isso, por exemplo, eu vou fazer um abaixo-assinado para que o prefeito faça um ponto de ônibus na minha rua. Aí eu vou argumentar que na minha rua não tem ponto de ônibus, que o próximo ponto de ônibus fica a 1 km, entendeu? E tem a questão do plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal que ela vai
delimitar a infraestrutura do município, ou seja, a largura da calçada, as ruas têm que ser pavimentadas, construções de prédios, o limite que se pode construir, o limite que se pode escavar, tudo bem? Isso chama plano diretor. Aí no plano diretor diz lá que os pontos de ônibus tem que ter uma distância de no mínimo 500 metros. Eu já estou embasado na lei. Eu vou fazer um abaixo-assinado, segundo o plano diretor, artigo tal, a lei tal, diz que a distância máxima são de 500 metros e o ponto de ônibus mais próximo da minha casa é de 1 quilômetro. Então, nesse sentido, vem a Vossa Senhoria requerer que faça um ponto de ônibus na minha rua. E aí você não está sozinho nesse pensamento, você vai chamar mais pessoas e as pessoas irão assinar, concordam com esse pensamento, concordam com esse pensamento, concordam com esse pensamento. Isso é um abaixo-assinado, por isso que não pode ser injuntivo, descritivo, prescritivo, narrativo, é dissertativo ou argumentativo. Eu tenho uma argumentação. Tudo bem? Legal? Agora, os textos dissertativos, eles se confundem com os textos dissertativos e expositivos, que é o gênero notícia. Tudo bem? Por quê? Notícia, ela tem o principal objetivo de expor fatos reais e cotidianos. Isso vai depender da opinião do jornalista? Agora, se o jornalista ele faz uma coluna no jornal e ele publica um artigo e ele vai falar sobre determinado assunto, ele pode emitir a sua opinião? Sim. Mas aí não seria necessariamente uma notícia, por isso que dá o nome de coluna. Se você abrir um jornal, você vai ver que a configuração do jornal é mais ou menos assim. Isso aqui seria um jornal. Aí você tem a notícia A, a notícia aí você tem aqui a notícia B, aí embaixo você sempre tem uma coluna editorial, que é um ponto de vista de um jornalista sobre determinado assunto. Aí, dentro de um gênero textual notícia, porque a notícia é o seguinte, homem é encontrado morto, vocês viram a notícia do homem que foi encontrado morto num buraco? Em São Paulo? Você viu? Homem é encontrado morto em um buraco em São Paulo. Tem o título, pá! Ali a notícia ela está expondo o que aconteceu. Isso depende da opinião do autor? Não. Mas é um texto dissertativo e expositivo que vai expor. Expor o quê? Fatos reais e cotidianos. Depende do ponto de vista? Depende da opinião? Então, o nosso objeto de estudo sempre será esse, textos dissertativos, argumentativos. Aí a gente pode partir para as diferentes formas que eu vou esquematizar a minha opinião naquele texto. Porque eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso opinar de diversas formas. Eu posso usar várias formas de conhecimento diferentes. Eu posso, por exemplo, usar um conhecimento empírico. Sabe o Zé da Esquina? Ele falou que o ônibus passa aqui às 2 horas. Esse é o conhecimento empírico, conhecimento popular. Alguém viu, alguém registrou, alguém filmou o ônibus passando às 2 horas? Não. Então é um conhecimento empírico. Não necessariamente necessita de uma comprovação científica através de dados e pesquisas, mas é o chamado dito popular. Conhecimento empírico. Eu posso me valer desse conhecimento na hora de estruturar o meu texto. É só preciso tomar cuidado, porque eu não vou ter de onde tirei a fonte. A fonte é a primazia, de onde eu tirei aquelas informações. Então o conhecimento empírico ele pode ser tirado de vários lugares, não de um lugar específico, como é o conhecimento científico. O conhecimento científico ele vai se basear numa coisa chamada método de pesquisa, onde você tem um fato, você tem um estudo, mas o estudo que vai gerar um resultado. E aí é muito complicado esse método de pesquisa, eu estou bem resumindo, tá? Porque assim, você vai precisar apresentar dados no seu texto. E quando você vai fazer a redação do Enem, como é que você vai lembrar desses dados, especificamente?
Entendeu? Então a gente precisa de uma aula só para trabalhar essa questão de como que você vai esquematizar os seus argumentos no texto. Porque aqui, ó, o que acontece? Tipologia textual, estrutura narrativa, vou narrar uma história, injuntiva, informação, prescritiva, textos que prescrevem com tempo, descritiva, vou descrever. Dissertativa, a palavra dissertativa significa trazer elementos e informações sobre determinado tema. Então eu vou escrever. Automaticamente eu vou escrever trazendo informações e elementos sobre determinado tema. Isso é dissertar. Bem? E essa dissertação ela é argumentativa, porque eu vou trazer elementos e informações sobre tais temas e vou colocar a minha opinião. Beleza? Colocarei lá a minha opinião, o que eu penso sobre determinado assunto. Essa opinião ela tem que estar estruturada. Tudo bem? Professor, nós iremos se valer dos textos narrativos como objeto de estudo? Não. Professor, iremos nos valer dos textos injuntivos como objeto de estudo? Também não. Prescritivos? Também não. Descritivos? Também não. Dissertativos? Expositivos? Muito menos. Dissertativos? Argumentativos. Porque vamos argumentar. Exemplos de textos dissertativos argumentativos. Tese. Sermão. Abaixo assinado. Artigo de opinião. A estrutura de um artigo de opinião. Estrutura básica. Não é começo, meio e fim, tá? Introdução. Desenvolvimento. No corpo do desenvolvimento eu vou falar o porquê que eu acho aquele assunto. Entendeu? Por exemplo, vou falar de educação hospitalar. Educação não, direito de todo mundo? E as crianças que estão no hospital com câncer, por exemplo? Não tem direito à educação? Aí entra a questão da educação hospitalar. Professores que são deslocados até os respectivos hospitais para levar a educação para os alunos. Tudo bem? E aí, o que eu acho disso? Vou colocar no meu desenvolvimento. A introdução eu vou fazer o quê? Trazer elementos e informações. Eu vou desenhar o meu texto na introdução. Eu vou dar um spoiler do que eu vou falar no meu texto. Beleza? Introdução, desenvolvimento, vou colocar a minha opinião, por que eu acho tudo. E aí eu vou fundamentar no corpo do desenvolvimento. Vou colocar a minha opinião, por que eu acho. E no corpo do desenvolvimento eu vou fundamentar, eu vou trazer elementos e informações que vão estruturar o meu pensamento. Por exemplo, Renato, por que você acha que a educação hospitalar é importante? Aí eu vou citar. Segundo o artigo 208 da Constituição, educação, direito de todos. E como que aquelas crianças que estão internadas vão ter acesso à educação? Através da educação hospitalar. Eu, como Estado, eu tenho a obrigação de destinar professores para fazer essa educação. Tudo bem? Ó, eu estou usando um conhecimento empírico. Eu estou usando um conhecimento filosófico? Eu estou usando um conhecimento religioso? Não. Eu estou usando um conhecimento científico? Não. Sim. Sim, porque eu vou apresentar dados. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo tal. Esse é um conhecimento científico, porque eu tenho dados concretos. E eu tenho fontes de onde eu tirei. Tudo bem? Agora, se eu for estruturar o meu texto, eu vou colocar a minha opinião e vou usar um conhecimento filosófico, que é um pouco diferente. Não depende de dados, não depende do método científico. Que eu tenho um fato, uma pesquisa e um resultado. Eu vou usar o silogismo, eu vou usar a lógica, eu vou usar o raciocínio. Tudo bem? Como que eu uso o raciocínio? O Renato é professor de redação. Ele está na sala de leitura com um grupo de alunos. Ele está dando aula do quê? Matemática? Não. Do quê?
chegou a esse pensamento? É lógica. É lógica. É lógica. Isso é conhecimento filosófico. Podemos chegar ao conhecimento de diversas formas. Conhecimento filosófico, conhecimento empírico, já expliquei. Conhecimento religioso, que se baseia nos escritos. E conhecimento científico, que depende do método de pesquisa. Eu vou estruturar o meu texto no conhecimento científico? Sim ou não? Sim, mas é difícil. Quando você está ali dissertando uma redação que você não tem de onde pesquisar, fica difícil. Você vai errar e isso é certo. O aconselhável é que numa redação você use o quê? O conhecimento filosófico. A arte do pensamento. Você vai usar o silogismo. Você vai usar a lógica para poder estruturar o seu texto. Que é um texto dissertativo, argumentativo, que depende do ponto de vista do autor. Tudo bem? Agora, eu estou fazendo um artigo, desenvolvendo uma tese, aí eu posso usar o conhecimento científico, porque eu preciso estruturar o meu texto, eu vou colocar o método científico, eu vou colocar dados de pesquisas, tirados de fontes. Eu posso utilizar qualquer fonte? Posso utilizar um site de fofoca? Por exemplo, se eu for fazer um mapeamento sobre educação, eu vou usar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. São sites oficiais do governo. Entendeu? Se eu for citar uma lei, eu vou aonde? Eu vou lá no site do Planalto. E eu vou lá, lei tal. Planalto é o site do governo federal. Todas as leis elas são publicadas por lá. Então, são sites oficiais. Tudo bem? Pode pôr ali, ó. São sites oficiais. E aí eu vou dar um ar de conhecimento científico. Porque a lei, ela teve um método científico. Ela teve uma questão material e ela teve uma elaboração. Então ela passou por alguns estudos. E isso é um método científico. Tudo bem? Não, você. Bom, quero ver. Beleza? Aqui, é claro que vocês não vão aprender a dissertar um texto a partir disso. Vocês têm que treinar. Porque na hora de você esquematizar o seu ponto de vista vai ser difícil. Você pegar lá o caderno, pô, eu tenho essa opinião, mas como que eu vou colocar aqui a minha opinião, cara? Como que eu vou falar que isso é errado, que isso é certo? Tudo bem? Você precisa primeiro conhecer a estrutura textual. Você precisa entender que dependendo do texto que você vai escrever, você não pode utilizar uma estrutura narrativa, injuntiva, prescritiva e nem descritiva. Você tem que usar uma estrutura dissertativa, argumentativa, onde você vai expor o seu ponto de vista. Não obstante a isso, você vai fundamentar o porquê, você vai calçar, você vai fazer colunas para poder sustentar o seu texto. Tudo bem? Quiseram pra? Você não chamou? Eu vou fazer uma separação. Olha onde está a jogada. Eu vou fazer uma separação. O que eu tenho que avaliar? Estrutura, coesão, ortografia. E a gente vai separar essas competências e a gente vai tentar se aperfeiçoar em cada uma delas. Como que eu vou analisar a estrutura desse texto? Esse texto é estrutural, ele é acadêmico, ele precisa estar nas normas da BNT. Tudo bem? Ele precisa de citação e tudo mais. Vocês são ensino técnico, vocês estão acostumados com isso, né? Ou não? Ainda não? Sim. Mas vão se habituar a isso. Tudo bem? Porque vocês vão fazer TCC também. Legal, né? Então, aí o que acontece? Vamos estruturar as competências. A questão gramatical, ou erro de ortografia, ele também serve como avaliação. Só que aí eu acho que é o menor dos problemas. Porque não adianta você se propor, você querer desenvolver um texto dissertativo argumentativo e escrever um romance. Não vai estar estruturado. Quem for ler aquilo vai falar, nossa, isso aqui é um devaneio, isso aqui é uma utopia, isso não existe.
E você precisa conhecer de estruturação textual para você ir bem. E aí, se você aprender a estruturar, você vai fazer uma redação, você não vai sofrer, porque você vai conseguir estruturar qualquer tema. Porque a estruturação ela vai depender do seu ponto de vista. E você não precisa necessariamente conhecer o tema, você precisa ter uma opinião crítica sobre o assunto. E aí você vai estruturar o seu texto. Você não vai criticar, entendeu? Você vai colocar a sua opinião e vai fundamentar o porquê que você acha aquilo. Tudo bem? Beleza? E por hoje a gente encerra, tá bom? Muito obrigado.